achamos em Minas de hoje. Vamos viajar com a Luciana Sorriso Cataíra para a cidade de Brumadinho, região metropolitana. Vamos conhecer destinos do chamado turismo de experiência. Você conhece? Então você vai conhecer agora. Vamos lá. Pé na estrada e bora conhecer mais uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E desta vez vamos dar uma volta por uma cidade que tem diversas atrações, gastronomia riquíssima, cultura, natureza e muitas, mas muitas experiências. Hoje é dia de conhecermos um pouquinho de Brumadinho. Vamos lá comigo? O turismo de experiências é um dos pontos altos de Brumadinho. Aqui o que não faltam são opções para todo tipo de gosto. Através do Destino Veredas, podemos vivenciar diversas dessas experiências. E o Pedro, que é turismólogo e apaixonado por essa cidade, nos indicou algumas. Mas antes de darmos uma volta por aqui, ele nos contou algumas curiosidades da cidade, como, por exemplo, a origem do nome Brumadinho. A origem do nome de Brumadinho, ela remete às grandes presenças das brumas que a gente tem todas as manhãs aqui na região do Paropeba. Em toda a região do Brumadinho, você consegue observar essas brumas. Essas brumas, elas são lindas e, além disso, elas trazem ainda um clima bem ameno e bem gostoso para o município. Claro que, além desta curiosidade, Brumadinho tem diversas outras, como a sua extensão territorial, que é enorme e chama a atenção de todo mundo que conhece o município. Brumadinho é um município bem extenso, né? Se a gente poder comparar, Brumadinho ele chega a ser maior na extensão territorial do que a grande capital, Belo Horizonte. Nós temos aqui hoje 5 distritos e aproximadamente 53 povoados, das quais, inclusive, hoje, Brumadinho hoje tem desenvolvido um turismo de experiência em todas essas comunidades, em todos esses povoados. A sede também ela tem muito o que oferecer. A gente tem aqui hoje o Marco Zero, é o Inhotim. Então todas as experiências elas partem do Inhotim para que o turista ele possa desbravar todo o município. E hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho do que é Brumadinho e que Brumadinho tem para oferecer para o mundo. Bora! Então vamos lá conhecer? Vamos lá! Bora lá! E lá fomos nós. Seguimos a dica do Pedro e fomos para o Inhotim. Visita obrigatória para quem passa por aqui. Esse Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico é incrível. Impressiona, diverte, enriquece quem passa por aqui. Seja caminhando ou tirando um tempo para descansar, o Inhotim é capaz de fazer todos se apaixonarem. As paisagens que transitam entre Mata Atlântica e Cerrado, ao longo de 140 hectares, proporcionam uma experiência única que mescla arte e natureza. Cris, não tem jeito. Se a gente vem em Brumadinho, Inhotim é uma visita obrigatória, né? Com certeza. A gente tem o Inhotim como marco zero do turismo aqui em Brumadinho. A gente está aberto desde 2006, né? E de lá para cá a gente já recebeu 4 milhões de visitantes, né? Um número de final de 2023. E a perspectiva para o próximo ano é de números superiores ao anual do que a gente tem até aqui. A gente tem vários projetos, né, com novas inaugurações todos os anos nas galerias temporárias. Inhotim é o maior museu de arte contemporânea e jardim botânico da América Latina. São 140 hectares de área de visitação, então realmente é um programa, né, de 2, 3 dias para que você possa conhecer e desfrutar o máximo possível. Então, realmente, para as pessoas que querem realmente fazer uma imersão à arte, em meio à natureza, esse é o lugar certo para quem quer passar aí com a família, com os amigos. E desta forma, com artista e obras de projeções internacionais, o Inhotim vem atraindo cada vez mais pessoas de diversos países do mundo. Saímos do Inhotim e seguimos nossas descobertas. E lá fomos nós em busca da experiência Corações de Florim, do Renan Florindo. Papo vem, papo vai, e ele nos contou como toda a sua história com as artes plásticas teve início. Uma história que começou lá na sua infância. Eu comecei com a modelagem aos 4 anos de idade, né? Minha mãe me dava as massinhas de modelar.
Mas eu tenho a memória, assim, a partir dos 7 anos, né, de fazer essas modelagens e tal. Mas, por alguns motivos, a vida foi me guiando para um outro lado, né, o lado mais científico, e que hoje eu tentei unir, trazer essa ciência junto com a arte. E acabei criando os Corações de Florim, que é o nome que eu dei para esse projeto também, para esse trabalho. E os Corações de Florim foram o ponto de partida para o início da experiência Coração em Branco. Assim que chegamos, fomos convidados a exteriorizar nossos sentimentos. Ou, quem sabe, podemos dizer que somos convidados a materializar nossas emoções nestes corações aqui. Corações que nos são entregues em branco e que somos nós que vamos dar vida a eles através das cores. Ele vai funcionar aqui como se fosse uma tela em branco, né? Que um artista, um pintor utiliza para fazer a sua pintura. Ele vai exteriorizar alguma emoção, vai escolher o tipo de cor que ele quer colocar, o que ele quiser expressar. Então, o material que eu utilizo na experiência é o biscuit, que é um material que acho que não é visto muito como nobre, né? Mas eu sempre procuro trazer um questionamento para todos os visitantes, todas as pessoas que questionam sobre o trabalho, sobre esse material. Porque o que é uma pintura em tela, se não um tecido, né? Com tinta óleo por cima, um desenho também, um grafite, um papel. Então, o biscuit, ele é um material que você pode, né, ter um trabalho a mais e criar uma peça de arte também, assim como os outros trabalhos. Eu convido todos os visitantes, né, a realizarem essa experiência, que é um momento único onde você pode trabalhar utilizando o coração como suporte. E assim somos convidados a pintar o nosso coração em branco. Então, agora chegou a minha vez de pintar o meu coração em branco, né? Vamos lá. O Renan nos explica sobre as técnicas, cores, pinceladas. Depois são nossas emoções que nos guiam. E entre pinceladas, conversamos, contamos histórias e nos divertimos. E no final, o nosso coração, que era branco, ganha cores e nossos sentimentos são colocados ali. Uma experiência super gostosa que vale a pena vivenciar. E não quer sair mesmo. Brumadinho é receptiva e cheia de surpresas. Aqui a gente caminha um pouquinho e descobre novas histórias, como essa outra experiência aqui, a imersão ao mundo cervejeiro. Pois é, Brumadinho também produz boa cerveja. A imersão no mundo cervejeiro, né? Então a experiência é um pouquinho da minha experiência que eu passo para quem vem aqui, né? Que eu era muito interessado por cerveja, né? Pesquisei um pouco, tal, queria saber, sempre tive uma vontade lá no fundo de fazer cerveja, mas nunca tinha oportunidade, sempre trabalhando, sempre mexendo com as coisas, né? E então, o que me propiciou isso? Uma crise de estresse, daquelas, né? Trabalhava na metalurgia, sou engenheiro mecânico, tá? E aquilo foi me deixando até o ponto que eu estourei. Quando eu estourei, eu falei, vou fazer o quê? Aí eu fazia cerveja, eu já tinha começado a fazer cerveja em casa, né? Então eu achei um louco, que é o meu sócio, o Breno, tá? A gente começou a fazer cerveja lá em casa, né? Naquelas panelinhas que tá ali, fazia pra gente. Ela tem o propósito de trazer orgulho para a população de Brumadinho daquilo que a gente faz, né? Tá na nossa visão. Nós queremos ser a melhor cervejaria do Vale do Paraupeba. Não a maior. Não tá, não. A gente, né, não quero mais estresse. Quero viver bem. E aí nós começamos a fazer. Mas as coisas são feitas com mais amor. Né? Bacana. É isso que vocês vão ver lá. Então não existiria cerveja se não existisse um grão, tá? E esse grão é a cevada. Nós vamos moer esse malte, porque a água tem que chegar lá no amido que eu falei para eu transformar em açúcar, tá? Então o moedor, ele não vai triturar. Ele vai apenas esmagar a semente. Então aqui, ó, você tem o malte já moído. Você vê que as cascas estão inteiras, né? De curiosidade em curiosidade, conhecemos um pouco mais da produção dessa cerveja aqui. Então, Lu, bem-vindo à minha cozinha. As minhas pequenas panelinhas, tá? Essas panelas produzem 300 litros hoje, tá?
E esse é o processo de cerveja. Se você for numa grande empresa, você vai ver isso aqui um pouquinho maior, assim, umas 100 vezes maior, né? Ou mais do que isso. São muitos detalhes, muitos cuidados, muitas curiosidades que cercam todo esse universo da cerveja. Mas o melhor é o carinho que o Bruno fala de cada um desses momentos do processo. E no final desse tour, claro, aquele momento que a gente adora. Essa aqui é uma Red Ale, uma cerveja no estilo irlandês. Você vai ver que tem um gostinho de caramelo aí no fundo. Ela é uma cerveja âmbar, e ela é uma ale, tá? Então, saúde. Vamos experimentar. E aí, quer um copinho? E experimentamos diversos estilos e sabores acompanhados de um bom papo. Experiência nota 10. Brumadinho oferece muitas experiências, natureza diversificada, arte, gente receptiva e carinhosa. Brumadinho é um daqueles lugares que a gente conhece e se apaixona.